Olá, você que nos assiste aqui através do canal Rota SM. Para nós é um prazer muito grande ter vocês aqui conosco. Hoje nós iremos apresentar um vídeo que fala sobre as 12 tribos de Israel. Nós iremos voltar na linha do tempo 4.000 anos atrás. E nós iremos falar sobre as tribos e como a nação de Israel foi formada. Para nós entendermos melhor a formação de Israel, as tribos, nós precisamos voltar no patriarca Abraão. Abraão é considerado o pai da nação de Israel. Na palavra de Deus fala que Abraão teve 2 filhos. Um filho chamava Ismael, que foi o filho de Abraão com Agar, e o outro chamado Isaque, filho de Abraão com sua esposa legítima, Sara. Então, para nós entendermos melhor, nós temos que voltar no patriarca Abraão, lá em Gênesis, capítulo de número 12, a partir do versículo 1, do 1 ao 3. No versículo 1 diz assim, que Deus fez um chamado a Abraão. Deus disse a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E o texto diz, farei de ti uma grande nação, e a abençoar-te-ei. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a Bíblia diz que Abraão gerou Isaque e Isaque gerou Jacó. Quando nós falamos Jacó, nós estamos falando também de Israel. Jacó e Israel é a mesma pessoa. Bom, pessoal, aqui começa a história das 12 tribos de Israel, ou os 12 filhos de Jacó. E Jacó foi morar na casa de Labão, irmão de Rebeca, sua mãe. E lá ele encontrou Raquel. E a Bíblia fala que ele fez uma proposta, ele trabalhar 7 anos por Raquel, para casar-se com Raquel. Ele trabalhou os 7 anos, e aí no dia do casamento, ao invés de Labão entregar Raquel, entregou Leia, alegando que não era costume deles casar a filha mais nova antes da filha mais velha, já que Leia era a filha mais velha. E a Bíblia diz que Jacó trabalhou mais 7 anos por Raquel. As 2 esposas de Jacó foi Leia e Raquel. Raquel tinha uma serva por nome de Bila e Leia tinha uma serva por nome de Zilpa. A Bíblia deixa bem claro que a preferência de Jacó era Raquel. E isso deixa Leia entristecida, né? Porque ela não tinha preferência do marido, não tinha culpa de ter entrado nesse relacionamento, porque foi o pai dela, Labão, quem casou ela com Jacó. Mas Deus contempla o sofrimento de Leia, e a Bíblia fala que Deus a torna fértil, e ela recebe a bênção de conceber 4 filhos. E o primeiro filho de Jacó com Leia foi Ruben. Ruben é o primogênito das tribos de Israel. Lá em Gênesis, capítulo 49, a partir do versículo 3, a Bíblia vai dizer o seguinte, está falando sobre a bênção que Jacó está impetrando sobre seus filhos antes de morrer. Ruben, tu és o meu primogênito, minha força e o primeiro do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não será o mais excelente, porquanto subiste ao leito do teu pai. Então o contaminaste, subiu a minha cama. O momento em que Jacó falou isso aqui foi um momento muito especial, porque ele mandou reunir os 12 filhos para ele abençoar os filhos, e cada filho tinha uma bênção. Ruben era o primogênito das tribos, então ele ia receber a bênção da primogenitura. Porém, ele não recebeu porque Ruben ele pecou contra seu pai. Ele ficou com Bila, que era uma das concubinas de seu pai, e ele se deitou com ela. Por isso ele não recebeu a bênção de liderar as demais tribos. Rubens é símbolo de água e de sol. A função dessa tribo na nação de Israel estava relacionada à pecuária. A tribo de Ruben era responsável pela criação de animais em Israel. E o segundo filho de Jacó com Leia foi Simeão. Lá em Gênesis, capítulo 49, versículo 5, a partir do versículo 5, Jacó ministra a bênção sobre Simeão. E ele também faz referência a Levi. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entra minha alma com a sua congregação. A minha glória não se ajunta
porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Aqui Jacó está se referindo a uma vingança que Simeão e Levi fizeram por causa da sua irmã. Eu não falei de Diná. Diná é a única filha de Jacó com Leia, era a única filha mulher. Não entrava na lista de tribo as mulheres, somente os homens. Diná não aparece como tribo. E ela foi violentada por um príncipe. E eles foram lá e vingaram, mataram todos os homens, quebraram ali uma aliança chamada aliança de circuncisão, porque para casar com uma mulher israelita, eles teriam que passar pelo ritual de circuncisão. A tribo de Simeão, ela é símbolo de fortaleza, de torre forte. A função dessa tribo era uma função de fazer a guarda das outras tribos. Eles eram militares responsáveis pela segurança das tribos. A tribo de Simeão era formada por soldados de guerra. E a terceira tribo foi a tribo de Levi, filho de Jacó com Leia. Levi ele carregava consigo, você pode olhar a bandeira da tribo de Levi, ela tem o peitoral contendo 12 pedras, simbolizando as tribos de Israel. A tribo de Levi era formada por líderes espirituais, responsáveis em ensinar e receber os sacrifícios e ofertas do povo. Da tribo de Levi surgiram os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Moisés e Arão também eram da tribo de Levi. E como a gente pode observar, eles têm a responsabilidade, os levitas têm a responsabilidade da adoração e da parte espiritual da nação. E eles eram responsáveis pelo culto e adoração em Israel. Agora nós iremos para o quarto filho de Jacó com Leia, que é Judá. Judá ele tem uma posição muito especial dentro das 12 tribos. Lá em Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 9, tem a profecia que Jacó profere sobre Judá, a bênção de Jacó sobre Judá. Judá é um leãozinho novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumentinho a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros do que o vinho, seus dentes mais brancos do que o leite. O símbolo de Judá é o leão, e a função da tribo de Judá era a função de governar e promover o bem-estar do povo. Era uma tribo responsável pela saúde do povo. E o interessante da tribo de Judá é que a tribo de Judá era responsável pela política. Então surgiram líderes políticos, reis como o rei Davi, rei Salomão. E a Bíblia vai falar que as 12 tribos elas foram governadas por Davi e Salomão, mas depois que o filho de Salomão assumiu o trono, ele não conseguiu governar. E a Bíblia vai falar que houve uma divisão. 10 tribos seguiram para o norte, formando o reino de Israel no norte, tendo capital a cidade de Samaria como capital. O reino do sul continuou como capital Jerusalém e formava o reino do sul a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Quando nós olhamos a genealogia de Jesus, nós vamos encontrar que ele é descendente da tribo de Judá. E quando nós observamos a bandeira de Judá, nós vamos ver um leão, e Jesus é considerado o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi e a incandescente estrela da manhã. Bom, pessoal, o quinto filho de Jacó foi Dan. Dan é filho de Jacó com Bila, serva de Raquel. Como Raquel não estava conseguindo engravidar, ela cedeu sua serva Bila para coabitar com Jacó. E isso está em Gênesis capítulo de número 30, versículo de número 4. Função da tribo de Dan. O símbolo da tribo de Dan é uma balança. A função era direito, tribunal ou tribo formada por juízes que decidiam as causas do povo de Israel. E em Gênesis capítulo 49, a partir do versículo 16, a bênção de Jacó sobre Dan foi essa: Dan defenderá o direito do seu povo com qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora
à margem do caminho que morde o calcanhar do cavalo. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. E o sexto filho de Jacó é Naftali, filho de Bila, serva de Raquel. O símbolo é a gazela, símbolo da bandeira. A função era comunicador e responsável pelo meio ambiente. Eram eloquentes escritores, porta-voz do povo e cuidava da natureza. E lá em Gênesis capítulo de número 49, versículo de número 21, Jacó, quando vai abençoar Naftali, ele diz assim: é uma gazela solta que por isso faz festa. E a característica dessa tribo é que ela tinha muitos guerreiros habilidosos, que possuía habilidades, força, destreza e velocidade. Era uma tribo respeitada dentro da nação de Israel em se tratando de guerra e de proteção à nação. E o sétimo filho de Jacó é Gade. Gade é filho de Jacó com Zilpa, serva de Leia. O símbolo da bandeira de Gade é a tenda. Era a tribo responsável pelo acampamento, tribo encarregada de montar e desmontar acampamento a cada mudança. E em Gênesis capítulo 49, versículo 19, Jacó está ministrando a bênção sobre Gade e ele diz o seguinte: Gade será atacada por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. Jacó aqui estava se referindo aos eventos futuros que ia acontecer com os descendentes de Gade, porque a tribo de Gade era composta de muitos guerreiros. Inclusive, uma das curiosidades sobre Gade é que os filhos de Gade, os gaditas, eram considerados guerreiros muito leais. E quando Davi precisou de proteção, que ele estava refugiado, ele foi para a região onde habitava a tribo de Gade, e muitos dos guerreiros de Davi eram da tribo de Gade. E o oitavo filho de Jacó é Azer. Azer é filho de Jacó com Zilpa, a serva de Leia. O símbolo da tribo de Azer é a árvore frutífera, você vai ver isso na bandeira. A tribo de Azer era responsável pelo armazenamento de grão para todas as tribos. Lá em Gênesis capítulo 49, versículo 20, diz assim: a mesa de Azer será farta, ele oferecerá manjares de rei. E o significado do nome Azer é feliz e abençoado. Ela acabou se tornando uma tribo muito rica em Israel, mas com a fama também de omissa ou de covarde por não entrar na batalha para defender os seus irmãos, as outras tribos. E o nono filho de Jacó é Isacar. Isacar é filho de Jacó com Leia, é o quinto filho de Leia. O símbolo na bandeira é um jumento. A função era transporte. A tribo de Isacar era responsável pela travessia dos bens das tribos em suas peregrinações. Criavam jumentos e animais fortes e resistentes que atravessavam até deserto com grandes cargas. E lá em Gênesis capítulo 49, versículo de número 14, Jacó ministra a bênção sobre Isacar desta forma: Isacar é um jumento forte, deitado entre as cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará os seus ombros ao fardo e se submeterá ao trabalho forçado. E o décimo filho de Jacó é Zebulon. Zebulon, filho de Jacó com Leia. O símbolo da bandeira é o navio e a função da tribo era uma função comercial marítima. Negociações de mercadoria com outras nações, o princípio do comércio exterior de Israel. Lá em Gênesis 49, versículo 13, está a bênção de Jacó sobre Zebulon. Zebulon será à beira do mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Então Zebulon era uma tribo que ficava à beira do mar e tinha um porto marítimo e que cuidava da parte de comércio exterior. E o 11º filho de Jacó é José. José é filho de Raquel, o primeiro filho de Raquel com Jacó. A função da tribo de José era uma função de liderança e negociação. A tribo de José foi dividida em duas, Manassés e Efraim, que é os filhos de José. José foi muito próspero na terra da sua aflição e garantiu a sobrevivência do seu povo. E o símbolo da tribo de José é o trigo. Lá em Gênesis, capítulo de número 49, do versículo 22 até o versículo 26, está a bênção de José. José é o filho de Raquel, cuja esposa Jacó amava. É o primeiro filho de Raquel.
E José é o mesmo que se tornou governador do Egito no episódio que ele foi vendido como escravo, mas acabou se tornando governador. E o 12º filho de Jacó é Benjamim. Benjamim completa aí as 12 tribos, é o filho mais novo de Jacó. E Benjamim é filho de Jacó com Raquel, a esposa a qual ele amava. Quando Raquel teve Benjamim, ela falece por complicações no parto. O símbolo da tribo de Benjamim é o lobo. A função, caça. Tribo responsável pela caça. Composta de homens valentes que também eram grandes soldados de guerra. Lá em Gênesis capítulo 49 e o versículo 27, Jacó abençoa Benjamim e diz: Benjamim é um lobo predador, pela manhã devorará a presa e à tarde divide o despojo. Um dos mais famosos da tribo de Benjamim foi o rei Saul, o primeiro rei de Israel. O apóstolo Paulo também, ele declara que ele é da tribo de Benjamim. Pessoal, essas são as 12 tribos a qual nós mencionamos. Lá atrás eu mencionei o nome de Diná. Diná é a única filha mulher, não é contado como tribo, e ela é filha de Jacó com Leia. É a única filha mulher de Jacó. Efraim e Manassés são filhos de José, então a tribo de José e a tribo de Efraim e Manassés é a mesma herança, é o mesmo povo, é a mesma bênção. Pessoal, eu espero que esse vídeo possa ajudar você na compreensão bíblica, de entender como é que nasceu a nação de Israel. Nos próximos vídeos nós estaremos aprofundando aí em cada tribo, né, para trazer mais informações para vocês. É muito importante vocês assistirem e permanecerem juntamente conosco aqui para que você possa ter uma boa compreensão bíblica. Muito obrigado, continue nos assistindo. Deixa o seu like aí, que é importante para nós, compartilha. E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal Rota SM, porque cada dia nós estaremos fortalecendo mais o nosso canal. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.